tudo o que eu faço, eu ainda não pago o que Sorriso me deu. É uma cidade que cresce bastante e gera muita oportunidade para quem vem para cá. Minha terra natal, nasci em Coronel Freitas, eu tinha 6 anos quando meu pai mudou de Coronel Freitas para Marema, que era um distrito de Xaxim. E aí eu fiquei até os 14 anos. Na roça desde criança. Eu com 6 anos lembro até das enxadas que o pai dava para as crianças capinar debaixo da pareira e no meio da cana. Era serviço das crianças. Eu ia completar 16 anos no mês de maio e eu fui dia 4 de fevereiro. Eu comecei a trabalhar num posto de gasolina de lavador de carro. Eu começava de manhã, o posto abria às 6 horas, né? E fechava às 8 da noite, mas eu só trabalhava até às 6. Às 11h15 eu ia almoçar e voltava meio-dia. 10 para meio-dia eu estava de volta para o meu patrão e eu ficava no posto junto com o filho dele que ficava, se vendesse algum combustível. Nessa hora de meio-dia eu aproveitava ainda e engraxava algum sapato de algum motorista. Eu tinha uma caixinha de engraxar sapato que eu tinha ganhado dos filhos do meu patrão. E daí eu ainda engraxava algum sapato do motorista para ganhar um extra, né? Mas assim, o meu começo de ir para o posto de gasolina, eu não queria ir trabalhar no posto de gasolina quando eu saí de casa. Eu queria ir para uma loja. A minha mãe entrava na loja e pedia serviço para mim e todo mundo dizia, já peguei ontem, já peguei, não temos vaga. E assim foi. E aí a minha mãe disse assim, vai aqui no posto de gasolina, o posto de gasolina era de uma irmã dela, então um tio, né? E o seu Hilário é o esposo da Dona Pedrinha. Dona Pedrinha é viva até hoje e bem de saúde. E daí ela disse assim, eles têm condições de te ajudar, vai, trabalha direito que eles vão te ajudar. E realmente a minha mãe tinha razão. O que ela falou aconteceu, eles me ajudaram do começo ao fim da minha vida, ia meu tempo todo para dar o pontapé inicial. Foi lá em Concórdia que eu conheci, ela que me conheceu, né? Eu tinha passado por ela andando e ela deu um oi eu tinha passado sem cumprimentar, de a pé indo para a escola. E ela me deu um oi e eu voltei. Aí ela pediu desculpa, que ela pensava que era um primo dela. Mentira, ela estava já me pescando naquela época. Isso, 3 anos e meio por aí, 3 anos depois casamos. Quando foi na hora de eu vir para o Mato Grosso, como é que eu ia vir? Primeira pessoa, eu combinei com um primo meu que chamava-se Valdemar Rosseto e nós fomos na casa dele jantar de noite. E aí ele botou a mulher dele falar com a Marisete e eu e ele ficamos na sala e elas duas na cozinha fazendo a janta. E aí eu escutei ela falar para a Marisete assim, para onde meu marido for, eu tô junto dele, eu vou grudado. E eu tinha combinado com o senhor Valdemar. Mas eu não tinha falado para a Marisete ainda que eu vinha para o Mato Grosso. E eu estava preocupado que ela não fosse vir. Então eu combinei com ele e ele combinou com a esposa dele. E dali uns dias, ou no dia seguinte, eu falei para esse aqui, eu vou embora para o Mato Grosso, eu vou arriscar. Se deu, deu. Se não deu, daqui 3 anos a gente volta. E foi aonde ela encarou e ela, de pronto, quando eu falei para vir, ela topou e nós tinha 3 crianças, imagina, o caçulinha tinha 5 meses, que é o Marcos, esse que vocês viram aí. Muita gente me chamou de louco, onde é que você viu você sair daqui para o Mato Grosso com 3 filhos, tudo pequeno? Eu falei, não, deixa eu experimentar na vida. E muito suor, muito trabalho, todo mundo pegou junto, a minha esposa, meus filhos, desde pequeno. E vamos dizer assim que a gente alcançou os objetivos. Na época a dificuldade era grande, hoje eu vejo às vezes assim, às vezes pessoas que gastam muito e tal, eu digo, meu Deus, se soubesse o que a gente passou, não seria assim. Mas a gente aprendeu, superou e graças a Deus chegamos onde chegamos. Nós tivemos todos os anos bem, tivemos um pequeno imprevisto que foi o acidente do meu filho. E infelizmente, ou felizmente, eu sempre digo que ele está no céu, porque ele demonstrou isso depois da morte dele. Eu vou mostrar um quadro para vocês depois aí dentro, que na terça-feira de manhã eu estava sentado aqui na frente e chegou aqui meu irmão e o funcionário que limpa os banheiros, dizendo que tinha dado uma explosão na casa do meu filho. Nós saímos daqui, demos uma rodeada atrás, não vimos nada. Ele puxou o celular e mostrou
o que ele tinha visto na casa do meu filho. E aí nós fizemos uma foto do celular, está num quadro aí. É uma coisa totalmente diferente. Na época o Dom Gentil veio aqui nos visitar, o Dom Canísio veio também, quis ver onde é que era, porque era de manhã cedo, não era 6 horas ainda. O sol nasce aqui, o clarão deu em cima da casa dele. Quem viu? Funcionário que limpa banheiro. Foi o único, bateu a foto e aquilo sumiu. E eu falei, isso foi um sinal. Eu falo assim, o meu neto entendeu, a minha neta entendeu. Primeira parada foi Nobres. A gente chegou em Nobres naquele tempo, as calcalheiras não tinham aqueles filtros. Então Nobres até hoje cidade verde e branca. Verde na época da chuva e branca na época da seca. E a gente chegou aí, apostamos num trabalho que a gente sabia fazer, que era trabalhar e atender no posto de gasolina. Pegamos os postos abandonados, trouxemos uma maneira de atender diferente do que era aqui na região. A gente passou o caminhão que encostasse, o automóvel que encostasse, nosso serviço era lavar o para-brisa e sinaleira. E com isso era um trabalho diferenciado, porque os caras encostavam no posto, mal e mal o pessoal bota combustível e não fazia nada disso. E a gente começou fazendo o atendimento. O início, como era um posto fechado e que ninguém mais parava, de manhã cedo nós pegava a cuia de chimarrão, a garrafa térmica, e ia na beira da estrada. Quando passava um caminhão, nós erguia a garrafa, erguia a cuia. E o cara abria a buzina, aquela de correntela, puxava a correntinha na volta, ele parava para ver quem era. E aí, quando ele parava, nós lavava o para-brisa, lavava a sinaleira e lavava os farol. Ele abastecia e voltava a abastecer de novo. E a gente conquistou a clientela dessa maneira no início. A gente conseguiu chegar até no Mato Grosso, porque o meu patrão, seu Hilário Bazejo, ele deu oportunidade para mim vir para o Mato Grosso junto com o filho dele. Aí, na ocasião, o filho dele, por motivos particulares da família dele, não ficou em Nobres morando. Foi morar em Cuiabá e vinha de vez em quando. Até que deu oportunidade para mim vir para Mutum e eu liguei para ele, olha, tem uma oportunidade de pegar um posto só para nós em Nova Mutum, e aí eu vou para Nova Mutum e daí vocês ficam em Nobres. E ele me disse, não, tu fica em Nobres se eu te ajudar, que eu tenho um contrato para assumir ali e daí você assume Nobres. Ah, se vocês me ajudarem, eu fico com Nobres. Aí ele veio, o outro filho dele que mora em Juruena, que morava em Juruena na época, o Almir, e o Darcy, que era o que estava ali, que tinha parte até então. E olhamos o estoque que tinha, botamos no caderno, conforme o fiado, conforme recebia, ia a porcentagem deles e a minha, cada um a sua. O estoque ele me deixou 52 mil litros de óleo diesel para mim pagar em 2 anos em litros de diesel. E daí eu trabalhei com esse dinheiro. Aí entrou a minha esposa, que daí vendeu a casa lá em Concórdia para ter um capital de giro maior, e demos o início num posto alugado. Como nós tínhamos o posto em Nobres e a gente procurava, quando o caminhão chegava lá, lavar o para-brisa, lavar a sinaleira, e aí os caminhoneiros de lá, vocês falavam, vocês têm que abrir um posto turístico, você tem que abrir um posto turístico, né? E isso fez com que eu viesse procurar um terreno em Souriço. E aí a gente conseguiu comprar esse terreno aqui na época. Não foi barato para a ocasião, né? Mas foi quem vendeu, porque ninguém vendia. Pode ver que hoje também os terrenos aqui em Souriço é muito caro. E vendeu para nós e a gente se instalou aqui e tivemos o retorno dos clientes que dizia para nós vir aqui. Todos vieram abastecer com nós. E nos deram apoio, e por isso que hoje a gente conseguiu chegar onde chegamos. Em 98 a gente construiu o posto e inauguramos em novembro de 98, 4 de novembro de 98 inauguramos o posto aqui. Lá em Mutum foi depois, quando a minha filha casou, ou então ela arrumou um namorado e ia casar, eu pedi para eles o que eles queriam. E aí ela conversou com o namorado dela, Diego, hoje o marido, pai das meninas, pai das minhas netas. E aí ela falou, não, falei com o Diego, se o pai ajudar, nós vamos querer um posto. Aí eu pedi para ela se elas queriam um posto, para trabalhar bastante e um pouco. E ela disse, nós queremos um posto para trabalhar bastante. Eu falei, então,
tem um terreno lá em Mutum, eu vou comprar. E aí eu fui para Mutum e comprei o terreno lá onde é que tem o Águia Branca. E aí a gente construiu o posto Águia Branca para eles. Eu falei, ó, tem que trabalhar bastante. Posto de rodovia é para trabalhar bastante. Se tu quer um posto para trabalhar pouco e viver, é um posto de cidade. Agora, se tu quer trabalhar bastante, é posto de rodovia. Quando eu cheguei aqui, a princípio, assim, alugamos uma casa, então era uma correria, era poucos funcionários, era criança pequena, era aula, então eu fui, mandei o meu filho, que ele morava aqui, eu falei, vai na vizinha buscar água, que não tinha comércio aqui perto, disse, vai buscar água gelada. E aí a vizinha falou assim, ah, sua mãe tá aí? Então convida ela, nós vamos num grupo de novena. Esse grupo tem 25 anos, até hoje. É um grupo de pessoas que a gente começou a se reunir na época e continua até hoje, a gente faz novena, a gente reza e é um grupo de pessoas maravilhosas. Sempre identifiquei neles assim muita garra, né? Pensamento muito positivo e colocando Deus em primeiro lugar. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com eles desde pequeno e o dia a dia ensina muito pra gente, mas principalmente a garra e colocar Deus em primeiro lugar. A gente lá no início do Centro Social São Francisco, nós ficamos 10 anos como coordenadores lá do Centro Social. Então a gente naquela época, eu até dizia que eu vinha para o posto de manhã e eu ia para o Centro Social todo dia. Todo dia eu ia lá dar uma volta, todo dia de manhã. Toda manhã eu parecia que se eu não fosse lá, a coisa não estava certa. E a gente ficou esses anos todos e hoje nós somos meros colaboradores. Hoje a sociedade, a gente conseguiu naquela ocasião envolver a sociedade. Hoje nós temos uma diretoria que toca e toca muito bem. Nós tivemos alguns contadores da cidade de Sorriso, eu falo em nome do Delta pelo Adir, né, que foi o pioneiro em criar aquela doação do imposto de renda. Se algumas pessoas ainda não estão fazendo, 1% doa para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Esse dinheiro é distribuído para as entidades de Sorriso, não só o Centro Social, mas Centro Social Mãezinha do Céu, a PAI, a Casa de Apoio Santa Maria e outras, né? Se eu não me engano, são 7, e são tudo entidades que contribuem com o povo mais necessitado. Então é gratificante você poder fazer isso. Hoje eu sou um mero colaborador, eu não estou mais nas diretorias das entidades. Sim, eu acredito que não adianta você pensar em crescimento, pensar em fazer algo, se você primeiro não pedir a proteção divina. Nós nunca fizemos nada se não fosse primeiro parar, pensar, refletir, pedir em oração a proteção divina. Vamos fazer isso, vamos rezar, vamos pedir a Deus a proteção e nunca deixamos de fazer a nossa parte. Deus sempre fez a parte dele maior para nós do que nós fizemos para ele. Tudo que a gente fez para a comunidade, Deus sempre nos deu mais. Olha, eu me sinto muito bem aqui nessa cidade. Por quê? Porque é uma cidade, principalmente, que você vai na igreja e você vê a igreja cheia. Tudo que uma cidade precisa são de pessoas, famílias, Deus, para que tudo ande de acordo com o que precisa. E a cidade só cresce diante disso e é abençoada, com certeza. Olha, a gente está bem enraizado na cidade de Sorriso, né? E a gente pretende dar continuidade aos negócios. Depois, quando vier os filhos, eles vão ter a oportunidade de trabalhar junto e de poder definir também. É uma cidade que cresce bastante e gera muita oportunidade para quem vem para cá. Então, nós já temos uma empresa aqui no município e a gente é muito grato à comunidade, aos clientes e eu vejo uma cidade que cresce muito e que gera muita oportunidade. Eu fui muito bem aqui, o povo de Sorriso nos acolheu. Hoje, tudo o que eu faço, eu ainda não pago o que Sorriso me deu. Então, sempre vou continuar contribuindo para essa sociedade, seja por lado social ou para as igrejas, independente a gente é da católica, mas a gente nunca se negou a ajudar outra religião quando às vezes pede, né? E a gente é muito grato pelo que Sorriso nos deu e o que Sorriso nos acolheu. Eu sou muito grato por isso, eu e a minha família.